Eu dou boas-vindas a todos, da minha alegria de mais uma vez a gente poder discutir e falar de cultura nesse momento que o país atravessa, né? A gente poder trazer sempre, graças a Deus, boas notícias. Antes de fazer a parte burocrática aqui, eu só queria contar uma novidade para vocês, que nós conquistamos eu posso dizer, um espaço em Curitiba que não foi fácil. Vocês lembram do Centro de Convenções de Curitiba, né? O Centro de Convenções de Curitiba estava numa disputa entre Secretaria de Estado da Segurança e Secretaria de Estado da Cultura. Vocês viram que é bem, mesmo orçamento, mesmo tudo, né? Tudo igual. Mas, graças a Deus, a gente tem uma governadora sensível à cultura e a gente conseguiu, para a gente, esse espaço. E é uma ótima notícia porque vai ser um espaço compartilhado. No prédio da frente vai funcionar a Escola de Música e Belas Artes. Ganharemos uma sede maravilhosa. E o auditório, que é um teatro de 1.500 lugares, praticamente, passa a fazer parte da programação da Secretaria e do Centro Cultural Teatro Guaíra. Então, é uma vitória para a gente aqui de Curitiba, para todos, né? Porque, diga, meu amor. Sou também diretora da Faculdade de Artes do Paraná. Então, nós acompanhamos essa luta. Eu agradeço o apoio do secretário e também queria noticiar que não vai apenas a Faculdade de Belas Artes do Paraná. Nós vamos trazer também o curso de Cinema e Audiovisual da FAP para lá. E aí, com a feliz coincidência de ter o Museu da Imagem do Som ali na frente também. Então, esperamos que disso decorram novas parcerias. Não, com certeza. Inclusive, eu estou colocando na reunião hoje que eu tenho com a governadora, eu vou colocar os equipamentos que nós vamos precisar para esse... Aí já é uma outra batalha, né? Mas a gente está ganhando todas, então a gente está indo a guerra até dezembro, então a gente fica até dezembro, pelo menos, lutando para que dê tudo certo. Bom, então eu declaro aberta agora, nesse caso, a vaga do membro titular eleito pela macro-região dos Campos Gerais e eu dou posse ao respectivo suplente, conforme regimento aprovado na reunião do Conselho Estadual de Cultura em 30 de novembro de 2017. Então, a gente dispensa a pedido do titular, João Luiz dos Santos, de Ponta Grossa, e nomear automaticamente seu suplente, o Elcio Luiz Wendler Kowaleski, também de Ponta Grossa. Ok? Muito bem. Seja bem-vindo. Gostaria de falar alguma coisa, Elcio? Bom dia a todos. Muito obrigado, né? E vamos aí... Eu acho que a palavra o verbo é somar, né? No sentido de trazer as demandas da nossa macro-região, né? Junto, em entendimento, em diálogo com todas as outras macro-regiões, e no que a gente puder ajudar e colaborar aí com a cultura do Estado, né? Através do Conselho, estamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Vanessa, para falar sobre o Profice, parabenizar Guarapuava pela inauguração do teatro. Não sei se todos puderam observar e ver. É um teatro maravilhoso, um espaço incrível. E gostaria que depois você falasse, oferecendo para que as regiões todas possam se apresentar naquele teatro maravilhoso. Então eu passo a palavra. Uma salva de palmas para Guarapuava, né? Porque eu tive lá e falei para o prefeito que, em plena crise, o Brasil quebrado, um teatro daquela magnitude ser inaugurado é uma vitória para a cultura. Então, agora eu passo a palavra para a Vanessa, que é a nossa coordenadora de incentivo cultural, da cultura, que ela vai falar sobre o programa de fomento e incentivo à cultura do Estado. Então, o edital do Profice, nós temos 2 editais a caminho agora, que estão em execução. O primeiro edital, que é o edital que foi lançado em 2014, nós estamos encerrando esse edital. Agora, até o dia 30 de junho, os proponentes têm o prazo para terminar toda a execução do trabalho e, no dia 31 de julho, eles têm o último prazo para entregar as prestações de contas. Tá? Amanhã acontece a última reunião da CEPROFICE. Essa reunião é para finalizar todos os processos que ainda estão abertos referente à execução do edital de 2014. A partir do dia 27 ao dia 29, a CEPROFICE se reúne novamente para a seleção de projetos agora do edital de 2017. Então, esse edital de 2017 ele está na fase de recurso para a segunda instância, que é para a comissão da CEPROFICE.
Então, a primeira instância de recurso ela foi apresentada aos pareceristas que já haviam analisado o mérito. Então, esses pareceristas eles fizeram a revisão das notas, aqueles projetos que, de fato, foram atendidos, foram deferidos, eles tiveram um percentual de aumento nas suas notas. As pessoas que entraram com recurso em primeira instância para a comissão, eles puderam agora recorrer novamente para a comissão da CEPROFICE, que é uma outra comissão que vai analisar os critérios que foram colocados para a comissão da análise do mérito. Então, eles têm até hoje, às 23h59, para protocolar a segunda instância do recurso. Após isso, os recursos vão para a comissão da CEPROFICE. A CEPROFICE vai analisar esses recursos com base nos critérios que os pareceristas analisaram para ver se, de fato, eles serão deferidos ou indeferidos. Depois disso, a gente vai para a última etapa, que é a seleção dos projetos, e depois o resultado final, que a previsão é até o dia 10 de julho. Aí a gente encerra o resultado do segundo edital de 2017. Então, temos 2 editais, um finalizando e um começando a captação, que a gente espera que até julho, a partir das... Porque, assim, se nada mudou dentro da CEFA, até dia 20 de julho, eles têm o prazo para poder fazer a reserva de valores às empresas incentivadoras e até o dia 26 de fazer o aporte financeiro. Então, a partir do resultado, a gente tem um período de atualização de documentação desses proponentes que, de fato, vão receber os recursos, e tem também a abertura das contas para eles poderem captar. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa, uma corrida. A CEPROFICE tem um trabalho bem grande nesses 3 dias para poder soltar esse resultado o quanto antes e eles conseguirem ainda, no mês de julho, fazer a captação. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, passo agora para o Daniel, né, secretário? O Daniel, da Coordenação de Ação Cultural, ele vai fazer a apresentação. Eu tenho alguns números para mostrar para vocês, apenas vislumbrarem. Você pode colocar para quem coloca? Ah, tá aqui? Não, mas não é esse. Deixa eu tomar a liberdade aqui. Bom, são os números dos editais Domingo Tem Teatro. Cadê? Aqui. Do Domingo Tem Teatro e do Prêmio Arte Paraná, que já estão na sua 3ª edição. Tanto um quanto o outro já estão na fase... já passaram da fase documental e estão na fase de mérito. Deixa eu só... eu não me lembrei aqui, né? É aqui, isso. Ok. Aí, como vocês podem ver, uma tela azul. Agora sim. Como que passa? Para frente. Aí. Bom, como eu falei para os senhores, em 2016 e 2017 foram mais de R$380 mil, com 40 espetáculos de teatro para crianças e adolescentes. As apresentações aconteceram em toda a região do estado do Paraná, e o ingresso, na época, foi um brinquedo novo em bom estado que foi doado ao Provopar. Em 2018, o valor investido já é R$240 mil. O projeto também será levado às outras cidades, assim como em 2017 e 2016. O Prêmio Arte Paraná, que também sua 3ª edição, em 2016 foram 192 apresentações nas áreas de circo, teatro, dança e música. Tivemos 26.152 espectadores em 67 municípios, um investimento de R$450 mil. Como o secretário costuma sempre falar, nunca na história do Paraná houve tanto incentivo à cultura como nessa gestão. Em 2017 foram 2 edições do edital, sendo uma delas totalmente voltada à cultura popular, com a mostra de arte popular, na qual o secretário, inclusive, vai falar daqui a pouco também. Então, foi um investimento de R$190 mil. 700. Foi por isso que eu digo que 790 mil. Apresentações na área de teatro, circo, dança, música, fandango, folia de reis, moda de viola e hip hop. Em 2018, os espetáculos premiados irão realizar 100 apresentações, divididas entre as áreas de circo, dança, música e teatro, sempre em municípios de até 50 mil habitantes. Prêmios Culturas Populares. Aqui é apenas um informativo de uma ação que a Secretaria de Cultura fez em uma parceria com o MINC, tá? Sobre o edital de culturas populares, nas quais eles selecionaram 6 estados paranaenses para participar dessa 6ª edição,
que o fotógrafo está me atrapalhando quando eu não consigo ler. Obrigado, Krau. A programação teve o apoio da Secretaria, como eu falei, realizado pelo MINC, e o edital ele investe 10 milhões para 500 iniciativas culturais. Tá? Então, eles fazem uma preparação, né, para os proponentes, para quem quer participar. As cidades contempladas foram Foz do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Cascavel, Curitiba, Paranaguá e Londrina. Esse é apenas um informativo para os senhores, ok? Uma parceria também da Secretaria com o MINC. Então é isso, eu fico por aqui. Mais tarde o secretário fala da Mostra de Arte Popular. Fala já. Posso falar já, então? Só antes eu gostaria de fazer uma proposta aqui a respeito do nosso dinheiro que nós temos no fundo. Porque nós temos um dinheiro no fundo. E gostaria de propor que vocês nos ajudassem agora a definir onde esse recurso será utilizado. A gente faz a Mostra de Arte Popular no mês de outubro. Esse ano faremos em outubro. E a minha sugestão é que a gente faça no mês de outubro uma reunião, podemos chamar extraordinária, em que nós, em vez de fazer... Porque nós temos as nossas reuniões, o calendário seria agora em junho, depois agosto e novembro. Permanece o nosso calendário que já foi aprovado em reunião. Nós teríamos apenas uma reunião a mais em outubro, onde nós todos nos encontraríamos em Guarapuava, para fazer o evento de arte popular em Guarapuava e a nossa reunião em Guarapuava. Então, essa é a ideia. Eu gostaria da aprovação no Conselho para que a gente possa utilizar esse recurso do fundo. Você tem o valor? 64.900, que dá para a gente fazer esse evento lá em Guarapuava. Então, gostaria de saber o que vocês acham e se nós podemos realizá-lo lá com esse recurso do fundo, que tem que ser aprovado pelo Conselho a utilização desse recurso. É 15 de outubro. Porque como eu sei que as regiões todas vão ter eleições para deputados, e talvez alguns de vocês estejam envolvidos no processo eleitoral, e se tiver segundo turno no Paraná, não vai atrapalhar, porque aí cada um de vocês já vai estar com o seu deputado eleito, e claro que tem a eleição para o governo, mas a gente pode fazer o evento em outubro tranquilamente. Seria depois da eleição, seria dia 15, 14... 15, 16, 17 15, e 18. 16, 17 e 18. É de segunda a quinta. Vocês que sabem, se quiserem votar, alguém é contra? A primeira pergunta é se alguém está contra. Oi. Tudo bem? Só uma dúvida, é R$64 mil do fundo de cultura? Isso é o dinheiro do fundo. Isso, e esse valor dele vai ser utilizado todo nesse evento em Guarapuava? Só gostaria de entender, eu não entendi esses... Ele vai ser utilizado para pagar as hospedagens de vocês, a alimentação de vocês, o transporte, etc, etc. E, claro, se der para ter algum evento, alguma coisa, porque a Secretaria já vai pagar todo o evento da Mostra de Arte Popular que está no nosso orçamento. Não é, esse dinheiro não seria para o evento especificamente, e sim para custear a nossa presença maciça de todos os conselheiros. Acho que seria um evento muito legal. É no centro do Paraná, é um teatro novo. A gente daria essa resposta para a sociedade, que o Conselho está unido e está feliz. No meio dessa crise, a gente tem um teatro sendo inaugurado. Exatamente, seria isso. A localização central também, né? Ela é próxima de todos. Curitiba até é mais longe para alguns do que propriamente Guarapuava. Pode falar, querida. Com licença, eu acho assim, de extrema importância a gente descentralizar as nossas reuniões. Acho que deve ser interessante demais para a região de Guarapuava poder ter o conselho lá. A gente tem andado pelo interior e a gente vê a carência realmente das pessoas dessa troca, né, de experiências, informações, e também é uma oportunidade de se conhecer outras realidades, porque nem todos nós conhecemos a realidade de Guarapuava em torno, enquanto macro, né? Eu reforço a Que bom, obrigado. Mais alguma consideração? Oi. Bom dia a todos. Só aproveitando que
que o evento vai ser então do dia 15 ao dia 18, isso? Isso. Dia 20 e 21 tem um evento também lá, vai ter um evento que acabou de ser anunciado, que é o GorpaCon, né, um evento mais nerd, que na primeira edição passou 4.000 pessoas, né, a gente esperava 300. Então já fica o convite. Quem puder ficar, já fica. Isso, é um evento que o pessoal agora conseguiu, inclusive vai ser algumas quadras ali do teatro, na Faculdade Guaracá, e o pessoal está correndo atrás das parcerias finais, até fica a dica aqui para a secretária e para a Rosivera, depois eu coloco o pessoal em contato, e é um evento que a primeira edição a gente pensou em 300 pessoas, e passou 4.000 pessoas, né? Um evento gratuito, e que vai ser na mesma semana, então já fica o convite para todos aí. Que bom, obrigado. Dora, vocês querem falar alguma coisa? Bom dia a todos e a todas. Para nós é uma alegria muito grande realmente estar inaugurando um teatro. Uma cidade que completa seus 200 anos o ano que vem. E aí nós estamos numa caminhada inicial. E poder contar com a presença do Conselho reunido em Guarapuava é mais do que uma honra, é um presente a Guarapuava. E acredito que estar aqui com vocês tem nos ajudado muito nesse sentido, até pela oportunidade que tivemos de conhecer alguns municípios. Eu e a Rosivera estivemos visitando, fomos muito bem acolhidos, e poder dizer que a nossa alegria maior hoje é saber que as pessoas estão carentes, sedentas por um teatro. Tanto que nós colocamos tivemos a apresentação, e mais uma vez agradecer, secretário, a presença do Teatro Guaíra, que foi assim maravilhosa, as 2 apresentações que tivemos da orquestra e do balé. Fizemos espetáculo à tarde e à noite. À tarde, em questão colocamos convites que foram distribuídos ao público, menos de 2 horas esgotou. Então, totalmente lotado, e as pessoas, colocamos um edital já, um chamamento público para quem quiser utilizar o teatro. Já estamos com a agenda super lotada até para o ano que vem. Então, isso nos alegra e nos motiva a acreditar que realmente as pessoas querem, né? E estar recebendo, mais uma vez, vocês em Guarapuava, ter a oportunidade de sediar um evento tão legal. Quando a Gigi me ligou, falei para a Rosivera, nossa, me senti honrada. Então, mais uma vez, secretário, parabéns para a tua administração, pela forma como você olha o interior do Paraná. Isso, para nós, é gratificante sabermos que realmente tem uma pessoa que luta, briga, e, mais uma vez, uma conquista merecida. Parabéns, obrigado ao Conselho também, e será um prazer recebê-los todos em Guarapuava para conhecer a nossa querida cidade. Obrigada. Obrigado, Horaci. Eu quero dizer que a descentralização que foi falado aqui, desde que eu assumi a secretaria, eu tenho lutado muito por isso. Agora, é óbvio, nós temos uma demanda reprimida na área cultural gigantesca. A gente sabe disso. Nós estamos tentando virar uma página. Não é fácil. Garanto para vocês que sentar na cadeira de secretário não é nada fácil. Porque eu digo e repito sempre isso. Ser secretário de Estado da Cultura é quebrar paradigma todos os dias. Mostrar todos os dias para os outros secretários, para o governo, a importância da cultura. Então, é claro que tem muita coisa para ser feita. Num degrau de 10 degraus, a gente andou 1 degrau. Nós temos muito para evoluir na área da cultura. Me preocupam alguns fatos, a gente vai conversar mais para frente, como o número de funcionários da secretaria que vem despencando. Enquanto o nosso orçamento, a gente, graças a Deus, tem crescido no orçamento, mas os funcionários estão ficando cada vez um número menor, a gente vai ter muita dificuldade. A gente tem mensalmente falado com a Secretaria de Administração, explicando o problema, mandamos correspondência, a gente não vê uma luz no fim do túnel, o Estado já está com um limite prudencial quase total, então não tem como contratar mais nada, enfim. A situação é uma situação muito delicada para a cultura, e nós temos que ficar atentos e fortes, não é isso? Muito bem. Então, acredito que todo mundo aprova a Guarapuava, está aprovado por aclamação. Todos de acordo? Então, uma salva de palmas para o nosso próximo encontro. Muito bem, fico bastante feliz mesmo, de verdade. A Mostra de Arte Popular, a gente criou ano passado. A ideia, no primeiro ano, foi de fazer um seminário, uma discussão em cima de tudo que estava acontecendo. Porque a gente sabe das carências da arte popular no Estado.
a dificuldade que é fazer arte popular. E a ideia desse encontro foi exatamente essa. E depois a Gigi vai conversar um pouco com vocês sobre isso, de reivindicações do movimento de arte popular. E a gente vai procurar, e temos procurado, atender essas demandas dentro das nossas possibilidades. E a ideia desse próximo encontro é fortalecer ainda mais o movimento de arte popular. Ela quer falar. Eu só queria pedir a colaboração dos municípios, né, dos representantes também das áreas que estão aqui, para que a gente também leve mais grupos para lá, né? Então, quem tiver grupo, outro dia a gente teve um encontro na secretaria com o prefeito de Ribeirão do Pinhal e a secretária de Cultura, e eles têm folia de reis. Então, quem souber, nos ajuda a mapear esses grupos para participarem também, para que a gente consiga, tente levá-los todos dos municípios, mas que a gente tenha um encontro positivo e que saia um pouco só da região metropolitana de Curitiba e dessa parte mais tradicional de fandango. Mas a gente tem grupos no estado inteiro que tem que participar. Okay? Danilo, eu passo a palavra para você agora para que você fale sobre o regimento do CONSEC, sobre suplência e etc. Bom dia a todos. Sou o Danilo Bus, da assessoria jurídica da Secretaria, e fui convidado para conversar um pouquinho com vocês em relação a previsões regimentais do Conselho, mas especificamente em relação à questão do tratamento dado à figura do suplente. Essa matéria ela já foi levantada lá no ano de 2013 pelo Conselho que à época estava instalado. E naquele ano houve uma provocação por parte da Coordenação de Incentivo à Cultura à assessoria jurídica da Secretaria, da qual houve uma manifestação formal do assessor jurídico à época, que ainda se encontra lá e não mudou o seu entendimento até então, em relação a essa figura da suplência. A lei do Conselho, a 17063, que vocês devem ter ela na pasta de vocês, ela trata dos casos de vacância dos cargos de conselheiro, especificamente nos seus artigos 10 e 11, ok? Fazendo um paralelo com relação à composição do Conselho, que está lá nos artigos, se eu não estou enganado, 1º e 2º, o que acontece? Ele deixa bem claro, na composição, os cargos de titulares e os cargos de suplência, ok? E trata da vacância, como eu falei para vocês, lá no artigo 10 e no artigo 11. A questão de substituição de membro titular por suplente, ela fica um pouco comprometida, porque não há previsão na lei de substituição para fins de deliberação do suplente ocupando uma vaga temporária de titular, tá? E isso já foi abordado lá atrás, não houve modificação legal nesse sentido, no sentido de permitir a deliberação de um membro suplente substituindo temporariamente um membro titular. Leia-se temporariamente para uma reunião específica. Ou seja, se você faz a análise do artigo 10 e do artigo 11, você vê ali quais são os casos específicos de substituição. Como começou a reunião aqui agora pela manhã. Existia um membro titular de uma macro-região que não pôde mais, por motivos, enfim, de ordem pessoal, permanecer no Conselho. O secretário, que tem esta prerrogativa, declara aberta aquela vaga, a vacância do cargo do titular, e substitui aquela vaga em aberto pelo seu respectivo suplente. Ou seja, a figura do suplente só pode ser transferida para a vaga do titular mediante vacância do cargo. Declarada aberta a vaga e ele passa da figura de suplente para a figura de titular. Vocês podem se perguntar, mas espera aí, não é possível fazer um ajuste no regimento em relação a essa questão? O entendimento é que não, porque não há previsão legal para isso, ok? Não que o suplente não possa participar das reuniões, até porque ele
ele é representante, seja de uma área, seja de uma macro-região, ou seja do poder público. O que deve ser observado é o direito a voto, que neste caso é exclusivo do membro titular. Se vocês, na condição de suplente, resolvem deliberar a respeito de determinada matéria e um suplente vote, ocupando temporariamente esta vaga de titular, esta decisão do colegiado pode ser questionável. Tá? Só faço esse alerta para vocês. Não que as anteriores estejam superadas, enfim, a qualquer momento pode ser questionável, né? Mas, em termos da figura do suplente, do titular, é esse cenário que nós temos hoje, consolidado já desde o ano de 2013 por uma manifestação da assessoria jurídica da Secretaria, onde fica claro esse impedimento de substituição temporária de membro titular pelo suplente. Se vocês têm alguma dúvida, necessitam de algum esclarecimento complementar, Bom dia a todos. Com relação ao artigo 10 da lei, o suplente substituirá o conselheiro titular nos casos de impedimento. O que nos dá essa questão de impedimento? Porque no caso de eu estar participando de uma reunião local, por exemplo, ou estar debilitado fisicamente, por exemplo, não seria um caso de impedimento? Não. Não é uma questão de interpretação do artigo? Sim, só que você vai fazer uma interpretação do artigo conforme a redação dele. Esse exemplo que você está dando, ele é um exemplo de mera falta, uma falta justificável, que não gera a vacância do cargo, a não ser no caso daqueles previstos em lei, onde das justificadas um número específico de faltas. Tá? O impedimento é quando determinada matéria não diz respeito ou impede aquele conselheiro de se manifestar a respeito daquela discussão. Então, mas ali na verdade, assim, o que na minha interpretação, né? O suplente substituirá o conselheiro titular nos casos de impedimento, perda de mandato. Aí ele vai colocando algumas possibilidades. Perda de mandato, morte, renúncia ou impossibilidade comprovada do conselheiro em participar dos trabalhos. No caso, se, por exemplo, eu estou doente, não posso participar, teoricamente, o artigo daria a possibilidade do meu suplente me representar ou representar a cadeira da macro, no meu caso, a macro regional oeste, tendo as possibilidades que são conferidas ao titular. E não. Esse é um dos entendimentos. Como eu falei, você tem que ir lá em cima, verificar na composição, no artigo 2º. Tá? Ele deixa muito claro qual que é a composição. Qual que é a composição. Na reunião específica, né? No caso da substituição na reunião, por exemplo, pontual. Não substituição total do conselheiro, né? É justamente isso que a lei não prevê. O artigo 10 são os casos específicos de vacância do cargo de titular. Vacância, leia-se, a ausência plena daquela pessoa naquele cargo. Não temporária. Não temporária. Não temporária. O direito a voto está na condição de ser titular. Se você passa de suplente a titular pelo impedimento do titular, você passa a titular, eu ganho voto. Se, caso contrário, esteja substituindo por uma reunião, eu não tenho esse direito, porque o direito de voto é do titular. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo. Porque, veja, lá no artigo 2º, quando ele traz a composição do conselho, o presidente, os representantes do poder público, os representantes da sociedade civil, divididos entre macro-regionais e áreas culturais. Ele trata o membro titular. Ele trata a todo momento o membro titular. Como ele fala ali, são 17 membros titulares.
São aqueles membros nomeados como titulares. Tanto é que a nomeação de vocês como conselheiros, vocês saem nomeados como conselheiro titular. E logo em seguida sai a nomeação do suplente. Para que lá na frente, havendo uma necessidade, como houve hoje, de você fazer essa substituição definitiva em razão da vacância daquele cargo. Ou seja, a lei não prevê... Isso daí a gente fala especificamente lá dos princípios da administração pública. Princípio da legalidade, que a gente está estritamente vinculado àquilo que a lei define. Ok? E quando você fala, a interpretação que eu faço desse artigo, ela não pode ser ampliativa, você não pode estender essa interpretação. Você tem que fazer a interpretação conforme a lei. E conforme a lei, você juntando artigo 10, artigo 11, e analisando também o artigo 2º e seus incisos a partir da composição do Conselho, quando ele é específico e claro nos titulares e suplentes, e quando ele traz os casos de vacância, é que ficam impossibilitadas essas deliberações dos suplentes ocupando temporariamente a vaga de titular, que na verdade não existe, ele não ocupa a vaga de titular. Ele tem a prerrogativa de participar das reuniões como qualquer pessoa, sem direito a voto. O Conselho pode deliberar, inclusive, se ele vai ter direito à voz. Isso daí cabe uma deliberação do Conselho. Se a matéria exige essa discussão, enfim, se ele pode ou não se manifestar em relação àquilo. Considerada a falta do titular. A presença do suplente não afasta a falta do seu respectivo titular. Oi. Bom dia. Na verdade, essa questão foi levantada na reunião passada, até porque eu era suplente, eu estava substituindo um titular, né? Então, a origem está nisso. Tenho duas colocações, uma delas, inclusive, que eu fiz na reunião passada. Eu penso aqui do ponto de vista da representatividade, né, das macro-regiões, né? Eu concordo com o companheiro da região oeste ali, quando ele fala, por exemplo, da impossibilidade mesmo, e comprovada mesmo, de uma questão de doença que o titular não pode. E calhar de ser uma reunião em que está em votação um projeto importante para as regionais, ou, de repente, até, por que não, para aquela regional, né? É interessante essa questão que você coloca, porque, do ponto de vista da representatividade, né, se houver essa situação, né, quem perde é a macro-região, porque não teve aquele voto específico. É só isso que eu queria questionar. E a outra questão é a seguinte, não sei da realidade dos outros conselhos das outras cidades, me parece que seja parecido, a gente tem um entendimento lá do suplente um pouco diferente. Não sei se é errado ou não, é diferente, né? Porque lá o suplente, ele realmente... ele substitui com voz e voto o titular, né? A pergunta é, os conselhos, conforme essa sua explicação agora, né, teriam que seguir esse entendimento? A gente teria que mudar isso? Como é que fica essa questão? Vamos lá. A questão da representatividade... É Rogério? Danilo. É um engessamento da lei, né? Isso é um engessamento. E esse engessamento, ele é próprio da lei, quando rege questões de espaços de gestão pública ou não? Não. Essa lei pode ser mudada? É isso que eu ia falar. Essa lei foi feita em 2012. Isso. Né? Nós recebemos essa herança. Isso. Agora, se nós não somos satisfeitos com a herança, a gente pode propor uma alteração da lei. Isso é só o Conselho definir, a gente faz a alteração. Porque eu acho que assim, é o que a gente tem que ficar pensando. Primeiro, a realidade está nos mostrando que nossos cargos de titulares, nós somos responsáveis pelo espaço que conquistamos de estarmos aqui. Isso tem que ficar bem claro. Não tem, na medida que nos ausentarmos desse compromisso, nós estamos criando prejuízos para as nossas cadeiras. Essa questão ela tem que ser muito bem entendida por nós, né? A outra questão é uma lei. Agora tem que ver se esse engessamento é a própria jurisdição, a questão jurídica que impede dentro dos modelos de conselho instituídos no Brasil,
ou isso é uma coisa que se constrói na medida que vai se tendo a prática dos próprios conselhos, que é o que a nossa experiência diz. Nós estamos aprendendo a ser conselheiro e melhorar a lei para isso, né? Eu acho que é isso. Oi. Seguindo a fala dos colegas, né, isso que me surgiu de dúvida, porque nos conselhos municipais, eu sou conselheira municipal em Cascavel, e também o nosso entendimento é outro, né? O suplente realmente, na ausência, né, numa ausência, enfim, seja por doença ou por estar trabalhando, não poder realmente, porque lá são muitos professores, ou enfim, trabalham, às vezes não consegue se ausentar para participar da reunião. E a gente tem um diálogo muito bom lá com os conselheiros, um pouco diferente aqui no Estado, que eu nem conheço quem que é a minha suplente, né? Até seria interessante conhecer, mas, enfim, lá no município a gente conhece e tem um diálogo bom, porque nós somos coordenadores de setoriais, né? No meu caso, sou da setorial de música e tenho um bom diálogo com o suplente. Então, lá, como o colega falou, na ausência, né, a gente aciona automaticamente o suplente, ele vem e participa, inclusive ele tem direito a voto, né? E daí até eu me questionei quando você falou, então, os municípios estão ilegais, ou essa legislação é diferente para município e Estado? E daí também na fala do que a Soraya falou, eu pensei a mesma coisa, a gente acaba engessando. Eu só quero fazer um parênteses aqui na tua fala, que é o seguinte, tem que pensar também o outro lado, né? Vocês foram eleitos por quem? Eu fui eleito pela sociedade civil. Sociedade civil. A pessoa que ficou em segundo lugar, talvez não tenha o teu entendimento e o teu pensamento em cima do que é cultura, certo? Então, eu estou defendendo o titular. Tem esse aspecto também. Tem um aspecto que tem que ser levado em conta. Vocês são eleitos pela sociedade civil. Vocês são representantes da sociedade civil. Quem ficou em segundo lugar, que é o suplente, pode não ter o mesmo entendimento que você. Pensem nisso. Fechando parênteses, então, mas eu penso que, no caso, tanto no estadual quanto no município, assim como em outras áreas, né, como tem os cargos eletivos aí, deputado, vereador, que tem suplências, né, eu penso que é a questão de que, na vacância, o outro assume, né, e aquele que se dispõe a essa atividade, eu acho que, no meu entendimento, eu, Antônia, pelo menos estou lutando aqui pela cultura, né, eu penso que os que não conseguiram a quantidade de votos também devem estar lutando pela cultura, né? Assim como o colega era suplente, hoje está aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão, porque até um caso de morte também, enfim, não sei, né? Isso está previsto na lei. Isso está previsto na lei, mas em caso, por exemplo, alguns aqui são docentes, talvez tenham outras atividades, ou mesmo como o colega Luciano falou, um caso de doença, né? Mas eu penso que, como a Soraya falou, indo no que a Soraya falou, e o que o colega falou sobre representatividade, para a gente realmente não engessar. Então, porque, só deixa eu terminar, porque a partir do momento que a gente não permite que o colega suplente suba para a cadeira, né, e eu penso sim que ele deve estar querendo representar assim, a cultura e a sua região, a gente vai ter que esperar uma nova conferência para eleger novamente novas pessoas, sendo que a pessoa estaria lá à disposição. É o que eu penso. Vamos lá. Na questão da representatividade, certo? A própria composição do conselho já nos dá a ideia de colegiado, né? Isso é inquestionável, correto? A ausência de uma determinada área ou de uma determinada macro-região numa reunião não afasta a importância daquela área ou daquela macro-região. A visão que eu tenho é que a ausência de uma determinada pessoa não exclui aquela pessoa da discussão. Ou seja, ela continua tendo representatividade. Se aquela matéria, se aquele interesse que seja específico daquela área ou daquela região, ela acaba... Não é aquela pessoa sozinha que vai fazer com que aquilo seja aprovado ou seja levado adiante. É o colegiado, o princípio da colegialidade, né? Então, assim, quanto à questão da representatividade, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. A questão da substituição temporária, e faltou talvez essa observação. Como eu falei, princípio da legalidade. O que diz a lei do Conselho Estadual de Cultura? Que os casos de vacância do cargo de titular são aqueles específicos previstos na lei. Ok? Provavelmente, nos conselhos municipais, dos municípios dos quais vocês pertencem, exista previsão legal para substituição do titular e pelo suplente, inclusive para fins de deliberação. E não é o que acontece na nossa lei.
muito embora vocês tenham N modelos de substituição de titulares por suplentes de forma temporária, a nossa lei estadual do Conselho Estadual de Cultura não permite essa substituição. Ela não tem esta previsão. E daí vai no mesmo caminho. Havendo uma provocação, se for o entendimento de vocês, isso pode ser submetido à Secretaria para fins de deliberação e encaminhamento de uma nova redação e adequação da lei. Mas tem o outro lado, que foi o que o secretário colocou aqui. Existe toda uma prática que vincula vocês nas discussões. Vocês foram os escolhidos da sociedade civil para representá-los nessas reuniões. E o entendimento de um pode não ser o mesmo do outro. E isso pode comprometer, inclusive, o colegiado. Porque, de repente, num colegiado onde um membro titular tem um entendimento, na ausência dele, vem um suplente que tem um entendimento diverso, e vota e decide em relação a uma determinada matéria, e que, quando retorna o titular naquela vaga que foi ocupada anteriormente pelo seu suplente, e decidiu coisa que ele não decidiria daquela forma, você abre margem para uma discussão. No mínimo, uma discussão. Não, eu entendo Danilo. Acertei agora, né, Danilo? Perfeito. Eu entendo Danilo, porque, veja bem, com relação à questão de você não estar presente na reunião, já existe um apelo na lei do parágrafo único que, no serviço público estadual, quer dizer, se a pessoa não vem por questões de trabalho, se for funcionário, ele tem essa abertura. Quer dizer, não seria uma justificativa nesse sentido, porque você tem essa proteção. Ele tem essa prerrogativa porque a lei lhe garante isso. E existe toda essa questão de representatividade local, seja macro-regional, ou seja em razão da área que a pessoa representa. Danilo. Só um minutinho. Outra questão. O fato de termos um processo de trabalho contínuo, eu entendo a preocupação do secretário, porque existe uma continuidade no raciocínio, nas conquistas e nos trabalhos internos. Você, de repente, não vem o seu... Vou fazer uma piada aqui. O seu suplente vem e vota justamente contrário a tudo isso, que você está 3 reuniões discutindo. Talvez porque não tem diálogo entre vocês. Não, realmente não tem diálogo entre nós. Dificilmente se tem diálogo entre suplências e titulares nos conselhos de cultura no estado do Paraná. A gente não tem essa prática de ficar trocando ideias, se encontrando e um sabendo o que o outro está fazendo. Não, a gente não sabe o que o outro está fazendo. Então, existe esse problema. Veja bem, só uma coisinha bem importante também, que então, não sei se por causa desse fato de ter que ser o titular, vocês podem observar que as faltas são muito difíceis de acontecer. O que me preocupa mais, secretário, nós temos regiões em que os conselheiros realmente estão ausentes. A ausência ela é sentida, não numa reunião, mas a gente sente a ausência dos nossos companheiros das macros e também das setoriais. Então, aí sim, eu acho que a gente tem que se preocupar com essa questão de ocupar essas cadeiras que se fazem ausentes dentro do Conselho. Vamos lá. Antes de passar a palavra, só para deixar claro. A lei já traz os casos de ausência. A lei já define, você pode faltar X vezes seguidas, X vezes alternadas, e o Conselho ainda delibera. O Conselho ainda pode deliberar pela vacância ou não daquele cargo em razão das faltas. Então, assim, a lei, ela, no meu ponto de vista, como a gente fala no direito, o legislador buscou fortalecer a figura do titular quando exige a sua presença e limita a substituição do seu titular pelo suplente. E eu não entendo que isso seja um cerceamento de defesa, como a colega colocou ali. Pelo contrário, me parece que é um fortalecimento daquele cargo que a pessoa está ocupando. Só passar a palavra aqui. Danilo, quando você fala a questão da representatividade, que aqui nós temos vários colegiados e que esse colegiado representa realmente as regiões, eu discordo um pouco. Na gestão anterior do Conselho, eu fui suplente e eu não tive uma comunicação sequer do meu titular do que se estava sendo discutido nesse Conselho. Então, essa questão de suplência é bem diversa ao que a gente imagina mesmo de suplência. Hoje, na região oeste, a gente tem o Joaquim, que é o presidente da Fundação Cultural de Foz, e eu como titular e ele como meu suplente. A todo momento que a gente tem uma reunião aqui, eu o comunico
para ele estar ciente do que está acontecendo aqui no Conselho. Partindo do princípio de que o suplente também é importante para todo o processo e das finalidades desse Conselho, que tem, entre todo o processo da Secretaria, a finalidade de participação na formulação das políticas públicas de cultura do Estado do Paraná, teoricamente essa pessoa tem que estar intimamente ligada a toda a discussão que a Soraya comentou, para estar em consonância ao seu titular, votando o que é certo, o que é errado, o que ele entende que é certo ou errado. Então, assim, esse medo de, às vezes, a gente está construindo aqui uma proposta e o meu suplente descaracterizar, eu acho que ela é meio desmontada se houver a possibilidade de ter essa questão de diálogo. Se eles puderem estar participando mais, eles também estariam a par do que está sendo discutido. E você falou assim, se houver a possibilidade ainda, ou a ideia de estar fazendo essa alteração de lei. Então, peço licença aos demais conselheiros de solicitar essa mudança de lei, até para que a gente amplie a possibilidade de formulação das políticas públicas, que é o objetivo principal desse conselho, para mais pessoas. É claro que esse colegiado é o que vai decidir, porém, se a gente tiver a suplência junto, construindo dentro das macro-regionais ou dentro dos colegiados a política do Estado, a gente não só vai avançar, secretário, em um degrau. A gente pode avançar 3, 4 degraus no decorrer do processo do Conselho. Veja, essa tua colocação ela é muito mais uma questão prática e de gestão administrativa, inclusive, principalmente, eu diria, porque você tem limitações orçamentárias, financeiras e assim por diante, né? Quanto a isso, eu não tiro, dou total razão a você. Quanto mais gente participar da discussão, eu entendo que seja melhor. Enriquece a matéria, digamos assim. Mas o que a gente tem é essa realidade de hoje, evidente. Aí cabe a vocês decidirem, deliberarem, decidirem a respeito da forma como vocês querem encaminhar isso e submeter à Secretaria, e que não se trata apenas de uma proposição direta, ela deve ser analisada pela própria Secretaria de Estado da Cultura, pela própria Secretaria de Planejamento, vai passar por lá, vai passar pela Casa Civil, não vai ter impacto orçamentário, vai para a deliberação agora da governadora, para mandar a mensagem para a Assembleia, e isso vai cair lá, vai discutir, vai ter que ter desgaste, vai ter que ter, enfim, toda essa questão prática, que juridicamente é possível, que pode ganhar muita força a partir de uma deliberação de vocês aqui, né? E cabe à Secretaria fazer o encaminhamento disso a partir do que vocês decidem. Agora, a gente também pode... toda a nossa discussão está na internet. Quer dizer, se os suplentes quiserem acompanhar a reunião, eles podem acompanhar a reunião pela internet. Primeira coisa. Segundo, não sei por que não foi feito isso ainda, mas a gente pode enviar por e-mail a ata de todas as reuniões para os suplentes também. Isso acho que já é feito ou não. Então, vamos providenciar, quero que conste em ata que, a partir de agora, todas as atas do Conselho vão para os suplentes para que eles acompanhem o que está sendo discutido. Com relação à mudança da lei, eu coloco em votação daqui a pouquinho. Se vocês quiserem, a gente faz essa mudança. Eu acho que faz parte, mas eu vou passar a palavra para a Gigi agora. Duas questões. Primeiro, reforçando um pouco o que o Fiane falou, a gente coloca na íntegra a reunião na internet e a pauta também, a ata também fica na internet no Conselho. Então, Luciano, dá para acompanhar, mesmo quem é suplente, quem quiser, logo na outra semana a gente sempre disponibiliza. A questão de trazer todos é uma questão financeira e de produção também. Cada vez a gente tem menos gente. Esse conselho é grande, são 36 pessoas, a gente trazer do interior todo mundo e fazer o pagamento de hospedagem de limitação e até de acomodar as pessoas nesse ambiente que é onde geralmente a gente faz a reunião. É mais complicado. Só suplentes. Mas daí você traria todos os suplentes também. Só de falta. Sim, daí a gente chama, mas hoje em dia...
E lembrando que eu acho que, assim, no caso da indicação do secretário, o titular é sempre até uma deferência e um reconhecimento por um trabalho que você indica o titular. Então, a gente tem essa hierarquia mesmo entre titular e suplente. E no caso da eleição também, quando você vota numa determinada pessoa e ela ganha, você quer que essa pessoa te represente. Muitas vezes quem está em segundo lugar, e eu vejo aqui alguns exemplos de algumas áreas, o titular e o suplente não são da mesma linha de raciocínio, né? E no caso de substituição há uma diferença, sim, embora todos trabalhem, há uma diferença. Então, se uma determinada ala de uma área artística ganhou, às vezes em detrimento da outra, sim. Então, essa substituição não é tão simples. Eu estou com o microfone. Eu queria colocar 3 questões, até uma para encaminhamento. A primeira delas, eu gostaria de deixar claro, como a Gigi acabou de falar, né? Tem as cadeiras que são indicações do governo, que no caso é o colega Luciano, que ele é da Fundação de Cultura de Cascavel, né? E, no meu caso, a cadeira é Macro-Região Oeste, que foi eleita, né? A sociedade civil foi lá, se deslocou e elegeu, né? Então, isso é uma coisa. Daí 3 questões que eu gostaria de colocar. Uma delas, a primeira, a lei do CONSEC, como o Danilo, né? O Danilo falou. Então, de acordo com a lei, o entendimento é esse. E também, como o secretário acabou de disponibilizar, a possibilidade de mudança, né? É uma herança, mas se não estamos felizes com a herança, podemos adequá-la. Essa é uma coisa. A segunda... não, primeira ainda, em relação à lei. Eu gostaria só depois, pode não ser agora, pode ser depois, só gostaria da legislação onde a gente está amparado, tanto no Conselho Municipal quanto estadual, nessa questão de suplência, se é uma regra geral, enfim. Porque, como a gente comentou antes, se no município a gente tem esse entendimento, né, eu entendo, na última reunião foi explicada a questão dos gastos, e eu concordo realmente, né, que vai ficar oneroso trazer, se fosse para trazer titulares e suplentes. Mas o entendimento que a gente tem de suplente é substituir no caso da ausência. E quando eu falo em cercear direitos, como a gente vive num país, entre aspas, né, democrático, né, eu penso que, indiferente se o meu suplente pensa diferente do que eu, até é bom, porque se todo mundo pensar igual, é complicado, né? Então, quando eu falo em cercear direito, é nisso. Se o meu suplente pensa diferente da Antônia, se a Sandra pensa diferente do que eu, e chegar aqui, infelizmente, numa questão ou outra e não concordar com o que eu falei, né, acontece, infelizmente. É uma democracia, é o direito da pessoa pensar diferente e vir aqui e votar diferente, né? Eu acredito que sim, todos que se dispõem a estar no conselho é para lutar. No caso de cultura, é lutar pela cultura. Talvez ela tenha um outro entendimento, mas o objetivo dela é cultura. Talvez não concordemos em algumas coisas, mas ela vai vir aqui e votar no pensamento dela. Então, quando eu falo em cercear direito, é nesse sentido. Ela tem o direito de vir aqui e votar da maneira que ela acha melhor. Isso é uma coisa. A outra coisa, então, da questão de mudar a lei, então, mas nesse pensamento do suplente vir, no caso de ausência justificada, e sim ter direito ao voto. Eu acredito que sim, porque se eu fosse suplente, eu gostaria de vir aqui, mesmo que eu tenha ganho, ficado em suplência com menos votos, mas conseguir esses votos, estou na suplência e tenho o direito de vir aqui e votar, concordando ou não com o meu titular. Eu acho que é um direito nesse sentido. Hoje o suplente não teria esse direito. Não teria, não. Ele não tem esse direito. Não tem. Okay. Então, hoje ele não tem. Então, a minha proposta, então, é que mude nesse sentido, que ele tenha, no caso, ele tenha, então, o direito de vir participar, no caso de vacância, no caso de ausência, que vacância seria já a exoneração da cadeira de titular, diferente. Agora, no caso do impedimento, que aqui até diz quais são os possíveis impedimentos de um dia ou outro pode ser que aconteça, né? Então, que ele tenha o direito de vir, sim, participar dessa reunião, como foi falado, o valor que ia ser pago para ele, para o titular, pague-se para o suplente, ele vem, sim, e tenha direito ao voto. Indiferente se ele vai votar contrário ou não, é o direito democrático dele decidir, ter o posicionamento dele. E a terceira questão para a gente pensar no futuro, né? Tanto no municipal, eu vou propor isso lá também, para que quando a gente saia candidato, a gente já saia com suplente que esteja, de repente, falando a mesma linguagem que a minha, né? Hoje, no município... Não, é uma proposta, né? Estou fazendo uma proposta por quê? Porque aqui foi falado assim, mas talvez teu suplente, então, não está na mesma linha de raciocínio que o seu. Então, saia sem dupla, titular e suplente, a gente tem uma proposta de trabalho, né? Então, se no caso a Antônia não pode vir, meu suplente vem e vai defender a minha proposta, a minha ideia. É uma proposta para se pensar para frente. Quem está na vez? Lá. Bom dia a todos. Em
primeiro lugar, eu queria dizer que essa questão vai demandar, claro que a gente está aqui para trabalhar, mas a gente vai ter um desgaste, um esforço e demandar uma questão que talvez a gente tivesse outros assuntos mais importantes para tratar. A gente está aí em vias de falar do Profice 3, a gente tem poucas reuniões no ano, a gente tem pouca gente na secretaria e a gente se reúne para ser um momento de definições de uma discussão que não é só no dia. A gente traz questões que já vêm desde o início do ano, a gente traz questões das nossas bases, a gente tem que ter esse amadurecimento de entendimento, não é no dia de hoje. Eu tive a sorte de ser suplente durante 2 gestões da Solange Tex, que é uma professora que representou muito bem a área, que na primeira gestão eu participava por morar em Curitiba, vinha nas reuniões a convite dela e só ouvia. Nunca votei, mas eu discutia o assunto com ela. E a gente levava essa discussão para o decorrer do período, não só nas reuniões. A gente não tem que vir aqui discutir um dia. Na segunda gestão dela, ela se envolveu com um processo onde ela foi contratada para participar daquela contratação pela Universidade de Santa Catarina, e eu tive que participar mais, ainda como suplente, não tinha direito a voto. Ela votava como titular. Mas o que aconteceu com isso? Eu aprendi muito como suplente. Eu acho que essa suplência, ela forma pessoas e forma o nosso meio de trabalho para você ocupar esse cargo de titular futuramente. Hoje estou como titular e o meu suplente não dialoga comigo, como eu dialogava com ela. O meu suplente hoje, se ele viesse aqui, com certeza eu votaria muito diferente do nosso entendimento. E isso, o processo não permite esse alinhamento, porque o processo não diz, o representado por uma instituição com 1 voto pode ser suplente, e o outro representado por uma instituição com 50 votos foi o titular. Então, não reflete uma realidade. Eu acho que esse amadurecimento não tem que ser aqui. Esse amadurecimento é de cada área. Esse amadurecimento é da representatividade. A gente tem que discutir isso lá em outros momentos. E não trazer isso para cá e demandar agora uma questão de lei, de mudança, etc., sendo que a gente tem outros assuntos bastante mais importantes para tratar. Acho que a lei é bastante clara, acho que ela é saudável, acho que ela fortalece a presença do titular, está funcionando e ela é democrática porque o processo é democrático que trouxe até aqui. Então, só para manifestar a minha posição em relação à participação como suplente durante 2 gestões e hoje como titular, e eu acho que a gente tem que amadurecer no nosso quintal e não aqui na reunião no dia da participação, é isso. Bom, então eu acho que a gente pode... Alguém mais ainda quer falar? Mas eu acho que o Jefferson ele já sintetizou o que eu queria falar. Eu sou contra qualquer proposta de mudança na lei, porque no caso por mais que a lei pareça antipática, ela não está cerceando nenhum direito. Ela é democrática porque ela é resultado da eleição. E essa eleição ela não é uma eleição feita em parceria, não tem um titular e um vice. Não é uma chapa. Então, as pessoas concorreram e quem tem mais voto é quem tem direito de estar sentado aqui representando. Então, eu sou contra, ela é resultado da vontade das pessoas que depositaram o voto. Eu acho uma sorte mesmo que você tenha sido suplente da Solange, porque trabalhar com ela é ótimo, né? Obrigada. Gerardo, por favor, e a gente encerra, então, esse assunto, por favor. Bom dia. Eu queria só atinar que demora 8 meses o trâmite dentro da Assembleia Legislativa, nas melhores da hipótese, a aprovação de uma lei como de data comemorativa. Então, a alteração de uma lei demora muito mais o trâmite dentro das comissões. E pelo regimento interno da Assembleia, se não me engano, o artigo 137 diz que as leis que não forem a plenário deverão ser arquivadas no final da legislatura. Logo, para esse ano não tem como alterar a lei. Então, seria uma proposta, se fosse para mudar, que também sou contra, teria que ser uma discussão futura, porque para esse ano já está uma discussão morta. Ok, então nós vamos colocar em votação, porque nós vivemos, sim, numa democracia. Pelo menos eu vivo tento viver numa democracia. Então, eu gostaria de uma votação simples. Quem é a favor de mandarmos alteração para a Assembleia Legislativa, levante a mão, por favor. Ok, então a lei permanece como está.
mas eu sugiro que com o próximo secretário vocês coloquem isso, porque vocês estarão aqui com o próximo secretário. Se vocês desejarem, portanto, esse tipo de alteração, que se coloque na reunião. Ok? Obrigado, Danilo. Eu vou passar a palavra para a Gigi para falar sobre o quadro de funcionários rapidamente. Por favor, Gigi. Tá. Primeiro, a pedido do Diniz, lembrar vocês de assinarem a ata da reunião do dia 21 e está passando também a lista de presença, então que todos façam assinatura. Uma proposta também, junto com as setoriais, da gente discutir uma questão da setorial do livro e literatura, que são os representantes que têm que ser indicados aqui pelo CONSEC. Então, quando a gente discutir as setoriais, o plano do livro, leitura e literatura, ele já é aprovado, já tem um conselho montado, e à tarde a gente, então, faz a indicação, possivelmente, dos representantes já da área, para participarem dessa setorial. Deve estar aqui. Eu vou lá falar. Uma outra questão. A conselheira Antônia, e daí a gente já fala para tudo, é uma questão burocrática, nos solicitou também o pagamento do translado. Não sei se mais algum. Na legislação prevê que a gente pague hospedagem, alimentação e translado. A gente tem uma certa dificuldade operacional com isso. A gente está tentando resolver isso com o Diniz, de uma saída, porque, como a gente faz passagem para a comunidade, a gente não tem como incluir esse translado. Mas a gente conseguiu agora, no caso da Antônia, né, Diniz, fazer esse pagamento. Há uma facilidade, se for Uber, eu não sei se todas as cidades têm Uber, que a gente pode fazer uma solicitação na central de viagem, a comprovação para a gente fica mais fácil. A gente não consegue pagar adiantado, só pode pagar mediante o recibo posterior, com todas as exigências do percurso, de identificação. Mas daí vocês conversam no horário do almoço com o Diniz, ou ele também vai passar as instruções para quem precisar esse pagamento por e-mail. Tá? Põe os funcionários aí. Eu tenho que ir aí, eu não enxergo. Eu estou assim, ou eu enxergo de perto ou eu enxergo de longe. Se eu tenho que falar, não dá certo. Tem que ser pertinho aqui. Cadê? Passa já para mim, Daniel, você fica aí. Bem, esse aqui, vamos começar. Quem já estava na outra gestão, entende, já viu isso uma vez, mas agora a gente tem uma situação ainda mais grave que eu vou passar. Isso aqui são o total de funcionários hoje da Secretaria, 164, para todos os espaços, quer dizer, são todos os museus, também estão incluídos aqui. Nós temos hoje 42 cargos efetivos, né, são os estatutários, 44 cargos em comissão, que estão à disposição da SEC. A gente tem 34 em todos os museus e que tocam sozinho o Centro Juvenil de Artes Plásticas, que a gente não tem nenhum funcionário da Secretaria hoje no Centro Juvenil. Então, quem faz toda a parte da arte da educação é a Secretaria de Educação, que nos disponibiliza funcionários. Tá? Inclusive, esse é um termo de parceria que a gente tem, que já foi várias vezes questionado. O FIANE conseguiu entrar, essa disponibilização dos professores, pelo Tribunal de Contas, e a gente conseguiu agora protelar por mais um ano, mas a gente não sabe se isso vai se efetivar para o ano que vem. Aí nós temos 44 funcionários, 44 estagiários, o que dá um total de 164 pessoas. Assim, se a gente for separando por unidade da Secretaria, e também aonde essas pessoas trabalham, a gente vai ver uma situação bem grave, principalmente em duas das coordenações, que são as coordenações principais. Além de, por exemplo, na administração direta, um quadro super trágico, quem vai na Secretaria, se entrar no primeiro andar no ano que vem, só vai encontrar a Rita, no design gráfico, como funcionária. Todos os outros funcionários são aposentados ou por cargo. Aí o Danilo, são os dois que vão ficar. O Danilo, infelizmente, trabalha na assessoria jurídica, mas e tem esse curso superior, poderia fazer essa assessoria para nós,
mas ele ainda é contratado como nível médio, às vezes não pode nem assinar, né, Danilo? Mas tem um problema, então só ficariam os dois, é classificado como nível médio, então a gente tem um problema. Então a gente só teria a Rita e o Danilo no primeiro andar, e a gente tem um problema muito grande no Profice e na CAC, que hoje só funcionam com cargos comissionados. São os dois braços principais da secretaria, um em relação aos proponentes, né, que são os empreendedores culturais, que é o Profice. Na passagem do ano, a gente não tem nenhum funcionário de carreira ali para mostrar como trabalha o sistema. No caso de uma não sucessão de governo, mais trágico ainda, porque se quiserem uma mudança radical, a gente não tem nem acesso ao sistema, porque todas as chaves do Profice, por onde passam 33 milhões e 300 mil, que vão ser esse ano e o próximo, são cargos comissionados. Na sequência, a CAC também, que é o nosso principal braço em relação aos municípios do interior, todas as atividades da Secretaria são produzidas pela CAC, também não tem funcionários de carreira. Tá? Passa adiante. Isso hoje em dia, com esse quadro de 164 funcionários. Passa, Daniel, pode passar. Isso aqui é para a gente ir mostrando como que está, quem quiser ter acesso a isso, unidade por unidade, quem são os cargos em comissão, os efetivos, os estagiários, passa, e com uma situação muito mais grave, que é essa projeção futura. Hoje em dia, nós já temos 17 funcionários aptos a se aposentar, me incluo nessa listagem, o que significa que, na virada do ano, a gente deve começar o ano com 25 funcionários. Tá? Se a gente for ainda pegar desses 25, quantos têm cargos superiores são agentes profissionais, isso reduz drasticamente, nem a metade. Né? A maioria dos funcionários que ficam, inclusive, são de nível básico ou médio. Tá? Em 2019, mais 9 funcionários estão aptos a se aposentar. Então, a gente vai chegar no início de 2019 com 16 funcionários de carreira e assim sucessivamente, mais 2, mais 3. Em 2022, que é o final da próxima gestão, nós vamos ter 9 funcionários e já nenhum de nível superior. A Secretaria, desde 2006, vem protocolando todos os anos pedidos de contratação. Esse ano a gente mandou um bem mais elaborado. A gente tem uma dificuldade, é um dos assuntos de pauta da parte da tarde, essa parte de patrimônio imaterial. A gente fez um pedido de antropólogos, sociólogos, que a gente precisa para tocar essa parte de patrimônio imaterial. Nós temos a nossa última funcionária com museologia, que é obrigado pelo IBRAM a ter um museólogo em cada unidade. A gente já tem uma só, que é no Museu Paranaense, que faz a parte de museologia de toda a COSEM, de todas as unidades, que se aposenta agora. Tá? Então, a gente não tem mais museólogo nos nossos quadros. Fizemos essa solicitação de contratações específicas nessa área de cultura e de concurso e recebemos já uma negativa. A gente até foi muito bem recebido pelo secretário da administração, que já foi da Secretaria da Cultura, entende, ficou muito assustado com o nosso quadro atual, mas, infelizmente, por causa do limite, é sempre providencial, né? Prudencial, a gente não pode mais ultrapassar e foi negado um concurso específico para a área da cultura. Então, só passando o último quadro, Daniel, o que a gente tem disso é já, na secretaria, uma dificuldade, uma memória institucional. Quer dizer, quando uma pessoa chegar para a próxima gestão e quiser saber o funcionamento de alguns projetos, essa memória dos projetos que já aconteceram, quem era responsável por cada coisa, as atribuições de cada um, de cada coordenação, a gente já está perdendo isso. Você também perde aqueles processos, porque você tem que instruir cada processo, passar por determinadas áreas dentro da secretaria e fora do Estado para chegarem, às vezes, por uma assinatura do governador. A gente já vê que essa memória está se perdendo. A gente tem uma dificuldade grande já no acompanhamento das ações do Plano Estadual de Cultura. A gente vem fazendo, ninguém mais na secretaria consegue ter uma atividade só. Né? A secretaria, todos os funcionários hoje em dia são extremamente polivalentes, o Fiane sabe disso, quer dizer, as demandas, todo mundo responde por várias áreas, ninguém está podendo se dar o luxo de se falar, não, a minha parte é só essa, eu trabalho só com literatura, eu trabalho só com música, isso não existe, e por isso até a gente tem essa dificuldade de deslocar, é um pedido que quase todas as áreas fazem para a gente. Eu acabei de participar agora de um evento que é o Festival Independente de Música,
né, de Curitiba, e a gente colocou essa dificuldade que todos querem, que tenha pelo menos um funcionário deslocado para cada área artística, e hoje em dia a gente não tem essa possibilidade de deslocamento de uma pessoa, especialmente se for um agente profissional destacado para cada área artística. Então, essa é uma situação trágica. A gente, uma vez, já conseguiu que fosse uma carta do Conselho para o antigo governador colocando essa situação. Eu acho que está na hora da gente fazer uma nova carta, mas vai ser muito difícil a Secretaria sobreviver a essa mudança de gestão. Uma outra questão que eu acho um agravante, e esqueci até de colocar aqui, é que você tem, na legislação, uma proporcionalidade que você tem que cumprir de números de funcionários e número de cargos comissionados. Que hoje em dia a gente já está começando a ultrapassar um pouco, e que o Tribunal de Contas vai pegar no nosso pé. Hoje a gente está com 42 funcionários e 44 cargos comissionados. Se a gente passar para 25 funcionários, possivelmente a gente tem que diminuir o nosso número de funcionários comissionados também, porque a gente não pode ter um número superior por legislação. Então, é uma situação bem complicada, né? A gente sente muito como funcionário quase saindo, porque a gente não tem para quem repassar as coisas que vão acontecer. E a gente sabe que, assim, cargo comissionado um dia você tem e na mesma reunião você pode não ter mais. Então, é bem complicado e acho que cabe aí, talvez, ao Conselho se posicionar um pouco em relação a isso. Oi. Eu acho que não só aqui na cultura, né? Eu acho que todas as áreas do Estado estão bem defasadas nessa questão do pessoal que está saindo, está se aposentando. As universidades, escolas, né, estão passando por essa dificuldade. Eu penso que, enquanto Conselho, a gente tem que fazer, né, não sei se é uma carta, moção de apoio, realmente colocando essas... Não, as áreas de educação, saúde e segurança estão recebendo funcionários a rodo. Ah, que bom, então. Que bom. Porque chega essas épocas de, como a gente falou, questão de aposentadorias, né? O povo vai saindo e, enfim... Mas a questão de concursos públicos, realmente, né? Não só os PSS e contratação, né? Porque mesmo que se abra um processo de contratação, a pessoa fica 2 anos, vai ser prorrogado e, novamente, esse saber vai ficar. O ideal, realmente, seria concurso público para estar suprindo essas áreas, que seja hoje os contratados, os cargos em comissão, e as pessoas também que estão saindo para a aposentadoria. Então, a sugestão realmente é esse Conselho fazer uma moção e justificando na própria lei, porque a nossa lei aqui, ela diz no artigo 5º, inciso 6º, 7º, que uma das funções é preservar o patrimônio cultural. E, como a gente falou, o conhecimento dessas pessoas é patrimônio imaterial e tem que ser preservado. Então, fazer essa carta com as justificativas. E outra questão que ela falou da lei, dessa paridade dos contratados, do pessoal que está em cargo em comissão e as pessoas que são concursadas, né, que não pode ter esse desnível. Então, realmente, acho que o que a gente pode fazer enquanto Conselho é essa moção, né, solicitando com urgência. Eu penso que é concurso público, né, não contratação. Não, porque, inclusive, foi criado o Palco Paraná naquele problema que nós tivemos, que foi uma herança do governo Requião, quando foi criado os cargos em comissão de natureza artística para o balé e para a orquestra, que nós tivemos que resolver e resolvemos com o Palco Paraná, que é uma SSA, um serviço social autônomo. Mesmo com a SSA, por exemplo, agora o Guaíra está com deficiência de funcionários. O próprio Palco Paraná, nós temos 3 funcionários só trabalhando e estamos encontrando dificuldade para a manutenção efetiva dos quadros do Teatro Guaíra. Eu tive reunião com o secretário da Fazenda, expliquei essa situação para ele, e mesmo assim, mesmo contratando pela SSA, vai dar problema por como são cargos de funcionamento, de funcionário, entra no limite prudencial. Então é um problema muito sério, que eu não sei como que vai ser resolvido. Ou se aumenta o faturamento do Estado através dos impostos para que justifique a contratação de mais gente, ou eu, sinceramente, eu estou dentro do primeiro escalão, eu converso, a gente teve uma reunião desgastante com o secretário da Fazenda, ele explicando a situação. É uma situação muito grave. Sinceramente, eu não sei o que dizer para vocês. Eu acho que o que nós temos que fazer é, sim, conversar com os próximos futuros governadores, colocar isso nos seus respectivos planos de governo e cobrar isso, porque nesse momento
Esse governo não tem como mexer nessa situação, porque é uma situação que está vindo há muito tempo. Acho que tem que ser para o futuro, tem que ser pensado uma outra saída. Eu acho que o Conselho tem que se posicionar assim, solicitando dos candidatos o que eles pensam a respeito da cultura. Porque eu hoje, como secretário, eu sinto muito medo que essa pasta seja extinta ou colocada junto com outras secretarias. E que, se isso acontecer, é uma perda e uma dor que vai ser insuportável para eu, que vivo de cultura há 39 anos nesse estado. Oi. Bom, eu sugiro uma ação conjunta, pegando a ideia dela, seria uma moção de apelo, né? De desespero, acho que é uma moção de desespero, mas junto, aí pegando a sua ideia, secretário, né, com uma carta pública do Conselho para cada, não sei, vou colocar aqui, né, candidato talvez, né, potencial candidato, entende? Mas assim, uma carta pública Eu acho que não só para os potenciais, eu acho que todos os candidatos, mesmo aqueles que têm 1%, porque esses que têm 1% podem nos ajudar muito. Eu disse potencial, mas eu falei errado, né? Acho que para todos os candidatos. Mas uma carta pública com força de documento mesmo, oficial, entendeu? Do Conselho. Entende? Mas eu sugiro, então, uma ação conjunta. De um lado, uma moção de apelo ao, né? Não sei, talvez ao atual governo do Estado, né? E essa carta pública do Conselho. Inclusive que vocês repercutam isso nas suas regiões, via imprensa e via outros órgãos, para que a gente fortaleça o movimento cultural do Estado. Eu gostaria de só... Bom, Luciano, pode falar. Na verdade, isso tudo vem da lei. O que trava... Não adianta a gente falar assim, governador, você tem que contratar mais. Ele vai olhar lá o limite prudencial e falar assim, não tem como contratar. Então, na verdade, a gente tem que passar um pouquinho acima da questão do governador e ir para a linha de quem está fazendo a lei que faz o limite prudencial. Ou tirar essa contratação terceirizada, entre aspas, da CSA, né? Que não entre no limite prudencial, porque... Às vezes a secretaria, a pasta, tem a verba para contratação, mas ela não pode gastar com isso, especificamente porque o limite já está... Né, Isso acontece hoje com o Palco Paraná, que tem dinheiro em caixa, que tem um dinheiro que daria para contratar essas pessoas, mas não pode usar porque esse dinheiro vai ser impactado no limite prudencial. E não é só no Estado que acontece, no município também acontece a mesma coisa. A gente tem uma carência muito grande na área de educação, na área da saúde, na área da segurança... E os contratos vão sempre... a estrutura de governo vai sempre jogar funcionários naquelas áreas. Né? E o que organiza o limite prudencial, deixando o mínimo possível de funcionários nas outras pastas. Então, talvez, ou se reestrutura funcionários para essas 3 pastas, que são prioritárias para o governo, tenham um limite prudencial específico, né, que seja diferente das demais pastas, mas isso está numa solicitação acima do nível estadual. Aí tem que ir para a esfera federal, tentar buscar com deputados federais, talvez essa moção... Todo mundo acha que cargo em comissão é cabide de emprego, então a gente tem que ter cuidado nisso para, de repente, nós não estarmos indo na contramão da população, né, do pensamento. Então, realmente, o Elcio colocou bem de mandar uma carta, só que eu acho que tem que ver em que termos a gente pode trabalhar isso para não, de repente, nós estarmos indo contra um pensamento geral da população, né? Porque é um assunto extremamente delicado e, realmente, a questão do limite prudencial, acho que o que teria que fazer é que cada uma das secretarias tivesse o seu e não englobar dentro de um contexto todo. Talvez isso fosse uma tarefa. Eu acho a sugestão do Luciano interessante, a questão de você que as ESP saíssem dentro desse cálculo. Só que aí também abriríamos, né, uma oportunidade que outras áreas fizessem isso e aí também o próprio faturamento das prefeituras, a receita, melhor dizendo, acabasse sendo comprometida por isso. Então, eu acho que é um assunto que merece um estudo, né? Eu penso que nós deveríamos realmente fazer uma moção dizendo que a cultura precisa de mais gente e tudo mais, mas, de repente, até buscarmos dentro disso uma sugestão
de como seria feito isso para não ultrapassar esse limite prudencial, para não irmos também contra um pensamento geral da população. O que São Paulo fez e que eles salvaram o Estado na área cultural foi a instituição das OS, né? Nós temos uma OS que funciona no Paraná, vocês devem saber, que é o Museu Oscar Niemeyer, e se vocês forem ao Museu Oscar Niemeyer, vocês vão ver o grau de excelência daquele museu. Porque a gestão pública, no nosso caso, nós temos um comitê de fiscalização, nós estamos muito próximos, eu sou o presidente do Conselho do Museu Oscar Niemeyer, eu acompanho toda a contratação, eu acompanho todas as exposições, e o Museu Oscar Niemeyer hoje, ele consegue se manter financeiramente. O Estado, antes da minha entrada, era quase 1 milhão por mês para o Museu Oscar Niemeyer. Hoje nós só pagamos vigilância e conservação, só. O restante, o Museu Oscar Niemeyer consegue sobreviver de bilheteria, de exposições e de Lei Rouanet. Então, isso demonstra que, talvez, para nós, as saídas sejam alguns órgãos que nós temos, alguns museus, o próprio Teatro Guaíra, futuramente, seja uma OS. Eu sei que, para a esquerda mais radical, isso é um absurdo eu estar falando isso. É óbvio que eu não gostaria de estar falando isso. É óbvio que eu gostaria de ter o número X de funcionários, porque quando eu comecei minha carreira em 1979 dentro do Teatro Guaíra, era um sonho. A gente ia para os bastidores do teatro, tinham maquinistas, tinham contrarregras, tinha equipe de cenotécnica, equipe de iluminação, era um paraíso aquilo. Hoje você vai para o Teatro Guaíra, a gente tem um cenotécnico, Aí você chega para o Ministério Público, como eu tive reunião no Ministério Público, eu falei, eu preciso ter um supervisor de iluminação. Aí ele falou, mas para que se você não tem funcionário abaixo dele? Eu falei, meu amigo, porque nós temos dentro do Teatro Guaíra um patrimônio em refletores, em PC, elipsoidais. Eu comecei a falar o nome de opção de equipamento para ele, ele ficou me olhando. Isso é do povo do Paraná, isso é do Estado. E nós não temos ninguém que cuide desse equipamento para um grupo que venha de fora ou para um cantor que venha de fora e que vai usar esse equipamento e que pode tranquilamente colocar no bolso e levar embora. E que custa isso para o Estado. Então nós não temos... A estrutura do Estado hoje na área cultural está se esfacelando. E nós precisamos mesmo... Isso eu conversei, eu faço parte do Fórum dos Secretários, a gente está sofrendo isso no Brasil inteiro. Este desmanche da cultura. Nós fizemos uma carta agora, em nome do Fórum dos Secretários, a respeito do percentual das loterias. Vocês devem estar acompanhando isso. É um absurdo. Quer dizer, nós temos um percentual de 3% que é para a cultura, que é para o fundo, que não está sendo usado, e que querem baixar para 0,3% para dar esse dinheiro para a segurança pública. Querem tirar o dinheiro da cultura, que é pouco, para dar para a segurança pública do presidente Temer. E nós estamos nessa luta. Então, é um desmanche da cultura. Nós temos que estar muito ligados nisso e temos que lutar, cada um dentro da sua possibilidade, é o que eu tenho feito. Graças a Deus, repito, eu tive o governador Beto Richa e hoje eu tenho a governadora Cida Borghetti, que estão do nosso lado. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Eu não recebi nunca nenhum não, nem do Beto e nem da Cida. E, aliás, só estou nesse governo porque eu não recebi não na minha área. Agora, nós temos que, para aqui para frente, eu acho que, se nós não fizermos alguma coisa muito urgente por isso aqui, a Secretaria de Estado da Cultura está fadada ao seu término. Por favor. É público notório o desmonte do espaço da cultura dentro do governo federal. Isso eles tentaram fechar o ministério, não conseguiram, eles estão comendo ele pelas bordas a cada dia. E estarmos atentos é um momento mais lúcido para tentarmos acompanhar, porque o desmonte está sendo feito muito rápido e a gente não está preparado para essas questões. Eu não sei se eu entendi bem, eu sou muito ruim em questões administrativas, mas se nós conseguíssemos, pelo menos, resolver as questões dos que estão sendo aposentados e preencher esses espaços, nós teríamos uma garantia de sobrevivência. Sobrevida, digamos. De sobrevida, pois é.
Eu estive depois que eu saí daqui na última reunião, eu estive em Londrina num trabalho que o Tribunal de Contas faz nos municípios, senhor secretário, que eles chamam de controle social, que eles ensinam conselheiros a pensar e entender o que são os espaços democráticos hoje das políticas públicas e a fiscalização da sociedade sobre o Estado. Eu estava num auditório com mais de 200 pessoas, todas dos municípios da região de Londrina. Não tinha ninguém da cultura. E nós temos conselhos de cultura em todos os municípios. Eu levantei e apontei essa realidade. Então, eu entendo que, dentro do aparelho de Estado, a cultura não tem espaço, não tem respeito e não conquistou o seu espaço, está conquistando a partir de 88 com a nossa Constituição e com a própria implantação do sistema e com aparelhos democráticos constituídos que somos nós. Então, eu entendo essa questão do Tribunal de Contas. Acho que nós temos que aprender a pensar essas novas realidades, porque elas são realidades de crise. E nós temos, talvez, que abraçar outros espaços, e eu acho que o Tribunal de Contas é muito importante. Talvez eles não tenham essa sensibilidade da importância da cultura enquanto política pública, dessa realidade de o que é ser política pública e se respeitar essa vontade, que é uma questão de sobrevida. Nós garantimos esses aposentados. Talvez trabalharmos por etapas, porque a gente, de repente, pela nossa ânsia, a gente quer abraçar tudo de uma vez só e resolver o problema na sua complexidade, e é muito complexo, só no sentido de contribuir. Por favor, Jeff. Obrigado. Queria dizer para vocês que essa, sim, é uma briga que vale a pena. Essa é uma briga, não é pouca briga. Eu acho que só uma moção não representa a importância que esse assunto tem. Só uma provocação não surte o efeito que esse assunto merece. A gente precisa oferecer imediatamente um modelo, sugerir um modelo. Nós temos pessoas aqui de diversas áreas, com conhecimento em atuações no campo administrativo público. Eu acho que a gente precisa oferecer um modelo já de sugestão para a execução imediata, porque se a gente vier falar com o próximo governador, é muito mais fácil um próximo governo juntar duas secretarias. É muito mais cômodo. E é o que está acontecendo. E vai acontecer. Vai acontecer. Inevitavelmente, porque se não tiver uma outra solução imediata para, a partir desse governo, ser aceita pelo próximo com pressão nossa e pressão popular, a gente está fadado a perder essa secretaria. Isso não tem a menor dúvida. É muito simples fazer isso. É muito cômodo fazer isso. O próximo governador vai dizer, não, eu vou cuidar desse assunto. A maneira de cuidar vai ser juntar duas secretarias, educação e cultura, como já foi sugerido anteriormente. Então, acho que a gente precisa oferecer um modelo, e aí é uma lição de casa que a gente precisa colocar na mesa. E eu sugiro colocarmos o Tribunal de Contas no tem que colocar quem tiver que colocar na roda. Na verdade, assim, a lição de casa nós fizemos. Desde que eu assumi a secretaria, a gente enxugou, né, Gigi? Deixamos as contas em ordem, a gente não tem nada errado, está tudo certo na Secretaria de Estado da Cultura. Então, nós mostramos que é possível com pouco orçamento. Nós precisamos de funcionários. Perfeitamente. A gente tem uma secretaria que funciona e a gente andou 10 casas para frente e não pode voltar 20 para trás. Todas as conquistas que o Fiane teve nessa gestão dele, com a ajuda dos governos do Beto e da Cida, com o apoio da Ancine, todos os avanços que a gente teve em diversas das nossas áreas, a gente nunca teve tanta verba para a cultura como tem hoje. Isso ninguém pode negar. Agora, a gente está correndo um sério risco de perder, porque a própria Ancine não vai disponibilizar dinheiro para um Estado que está diminuindo a sua capacidade. A gente não tem capacidade de absorver maiores investimentos hoje. Falta gente. Eu tenho medo do aporte que o Fiane anunciou naquele almoço com a Cida. A gente não tem gente para cuidar do Profice 3 mais aquele aporte da Ancine. Não, nós não temos equipe para isso. Então, aí é um tiro no pé, porque aí o Estado vive pedindo dinheiro, a gente vai lá para a federação e diz, eu preciso de mais dinheiro para a cultura, e a gente não tem capacidade de gerir esse dinheiro. Eu quero só, nesse momento, fazer um elogio aqui à equipe da Vanessa. Vocês não sabem o que essas meninas, aliás, tinham 2 meninos, né? Mas a maioria é mulheres. O que elas trabalharam, o que eles trabalharam para poder o Profice estar indo para a rua daqui a 15, 20 dias. Vocês não sabem o que eles trabalharam. Foi desumano. Foi desumano. Ficaram madrugadas, levaram serviço para casa.
Trabalharam 24 horas para poder atender a demanda nossa. Então, a situação é muito delicada, é muito séria. As pessoas falam assim, pô, Fiane, você trabalha 24 horas, você vai em todos os eventos. Me falam, você não precisa ir no evento da saúde. Me falam isso, colegas meus da classe artística. Eu falei, preciso. Porque quando eu estou no palco, não é um Fiane, é a nossa área que está no palco. Quando eu vou no evento da segurança pública e fico do lado ali do secretário de segurança, é a cultura que está sendo representada. Então eu vou em todos os eventos, eu vou. E todo espaço que eu tenho, eu falo, eu preciso disso aqui, governadora. A situação está assim, governadora. Eu sou chato pra caramba para nós. Então, só que, se não resolver isso aqui, não adianta ter outro secretário, não adianta buscar recursos, porque nós não temos saída. E o mais grave é a memória. Digamos que entre um outro governo que odeia a gente e que não queira olhar para a minha cara. Pode ter. Né? Eu vou pegar meu boné e vou embora. E vou guardar comigo tudo que eu sei, tudo que eu fiz. A memória institucional minha vai ficar para mim. Se o cara não gosta de mim, fala mal de mim, me trata mal, porque se ele entrar no meu lugar, eu vou ser simpático e carinhoso com ele? Desculpe, amigos, mas a gente também tem brio, né? Mas se eu tivesse uma equipe dentro da secretaria formada, a gente transcende a parte política, porque a memória institucional da secretaria está acima de cargos. E do jeito que está hoje, esses cargos eles não vão existir. E quero fazer um agradecimento público à Gigi, a nossa Regina Iório, que quando eu assumi a secretaria, que eu olhei em volta, apesar de estar dentro de um governo que já vinha, eu olhei para a Gigi, e agora? Ela falou, pois é, não tem nada, é isso, isso e isso. E se não fosse ela me orientar e me colocar dentro do trilho, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz. Então é muito importante a gente ter pessoas como a Gigi, que pode se aposentar daqui a quantos meses? Já pode, né? Já pode se aposentar. E aí, um outro secretário não vai ter a Gigi lá para defender, para ajudar. Não, o hashtag fica Gigi mesmo. Dentro da situação atual, se o próximo secretário não tiver ela na equipe para dar essa orientação básica, não é nem orientação do que vai fazer, planejamento, não. Orientação básica, de funcionamento básico, que eu não entendia nada quando eu entrei na secretaria. Dessa parte burocrática que é muito chata. Hoje eu já entendo mais, né, Gigi? Mas é muito difícil entender, porque é um outro mundo. A gestão pública é um outro mundo, é uma outra realidade. E sempre quem ocupa esses cargos de comissão e confiança como secretários acabam sendo pessoas que são alçadas do poder, né, do civil, da sociedade civil, com exceção de quando são deputados e senadores e pessoas que são políticas e que sentam ali, que não têm o objetivo de cuidar especificamente da área e sim cuidar das suas carreiras políticas. Nós precisamos de técnicos como a Gigi. Precisamos de pessoas como a Vanessa, que é cargo em comissão. E que quando eu sair, ela vai ter que sair junto comigo. Do Daniel, do Alisson, da Pilar, de toda a equipe, do Gerardo, que trabalha no Palco Paraná. São pessoas que vão sair junto comigo. E aí, como é que fica? Então, é uma situação muito delicada e a gente conta com a colaboração de vocês nessa luta, porque é uma luta. Não vai ser fácil. Uma das preocupações que fica do final da gestão é porque nós vamos ter um primeiro edital que está entrando em fase de prestação de contas. Nós teremos 174 projetos prestando contas. Nós vamos deixar isso para o próximo governo. Tem o segundo edital, que a gente vai divulgar o resultado. A gente imagina que em torno de 140 a 150 processos devem entrar de contratações que vão ficar para a próxima gestão.
Então, o Conselho tem que ter essa preocupação de estar acompanhando como é que esses proponentes estão na fase de captação, tem que cuidar, porque a gente vai divulgar isso, o programa tem que continuar, pelo menos até o final do segundo edital, que vai estar em encaminhamento, e cuidar também da prestação de contas, que é a CEPROFICE que tem essa prerrogativa de cuidar da prestação de contas desses 174 projetos. A gente não conseguiu, até agora, elaborar o terceiro edital. Então, uma das metas da nossa coordenação é deixar pronta a minuta do terceiro edital, que esse Conselho vai ter que aprovar para lançar, a partir do ano que vem, o terceiro edital do Profice. Nós não estaremos mais aqui, mas vocês vão ter que ficar com essa minuta, melhorar essa minuta e propor para o novo secretário para que o próximo terceiro edital seja, de fato, lançado. Que pode não ser, dependendo do governador que a gente tenha. Né? Eu acho que é o seguinte, foi proposto aqui a questão de moções e tudo mais. Que a gente fizesse já aos candidatos, né? Primeiro, a manutenção da Secretaria de Cultura, a manutenção dos projetos culturais em andamento, para que não tivesse, porque na campanha todo mundo pode prometer e vai prometer, né? Aí depois é que são elas, mas aí já tem um compromisso formado, né? Para mandar a todos os candidatos, inclusive aqueles de 1%, né, para que mantenham esse compromisso com a classe cultural do Paraná. Não é simplesmente com o FIANE, com A ou B ou C, os integrantes aqui do Conselho, mas com a cultura do Paraná. Né? Porque a gente, dentro desse quadro que é apresentado, é muito fácil alguém querer fundir secretarias e aí colocar com esporte, com turismo, né, e que se coloca com esporte, nunca é alguém de cultura secretário, sempre alguém de esporte, que daí não tem nenhuma intimidade com a área. Então, que a gente realmente fizesse, né, a partir do Conselho, uma carta aos candidatos ao governador, que mantivesse a secretaria, os processos em andamento, os projetos em andamento, para que nós não tivéssemos depois uma surpresa e daí, nós não fizemos nada. Eu proponho que a gente faça isso, né, já o quanto antes. O Plano Estadual de Cultura é uma conquista nossa. E depois do almoço a Gigi assume a presidência da reunião e ela vai conduzir o trabalho com relação ao plano de metas e ações do nosso plano estadual, que a gente tem que fortalecer o plano, porque é o plano que vai nortear o trabalho do próximo governo. Ele tem que ser valorizado. Tá, ele tem alguns erros, ele tem alguns defeitos, a gente sabe que nada é perfeito, mas vamos tentar fazer esse plano funcionar. Não é isso? Bom, alguém quer fazer alguma consideração? Porque... Eu queria fazer alguns questionamentos. Eu concordo com o Fernando em relação ao cuidado que a gente tem que ter em relação à feitura desses documentos, em relação à população. De qualquer forma, a gente tem um quadro que ela mesma apresentou, que é decrépito, entende? Quer dizer, a própria situação já fala por si, né? Eu queria fazer um questionamento, Fiane. O que a governadora, essa questão com certeza já foi colocada, o que ela disse, né? Qual é a resposta que o governo do Estado tem? A segunda eu queria fazer... Com relação aos cargos? Com relação a essa situação. Danilo, eu fico pensando assim, estou pensando, já foi falado aqui em moção, em carta, qual seria o documento com força jurídica e política nesse sentido? Falou-se em TCE, não seria o caso, talvez, a gente fazer uma moção diretamente para a Secretaria da Administração, quer dizer, porque a coisa, me parece que essa questão, essa ação conjunta, essa ação colegiada que a gente vai fazer, eu acho que a gente tem que fazer vários documentos, moção, carta, mas eu queria pensar em talvez um documento mais forte ainda, que realmente tivesse eficácia, entende? Nesse sentido. O Profice, por exemplo, a questão da minuta, quer dizer, evidentemente que é um programa, esse terceiro Profice, ele vai migrar deste ano para o próximo governo. Ele tem que acontecer, ele tem que continuar. É uma demanda que já vem como um histórico, a gente discute isso aí, né? Estou pela segunda vez aqui no Conselho, mas eu já sei que é uma discussão que vem vindo, né? É uma discussão colegiada em todos os sentidos da palavra, né? Então, assim, a questão é muito mais que urgente. Então, eu fico pensando assim, exatamente aonde, qual o fígado que a gente vai socar, entende? Para doer, entendeu? Para que realmente a coisa se configure como uma emergência emergentíssima, né? Claro, tendo cuidado, concordo com o Fernando, de como produzir isso, e a gente pode até ajudar, né, colaborar nesse sentido, né?
Bom, com relação à pergunta que você fez, a governadora sabe desse fato, já foi alertada, tanto ela quanto o governador Beto Richa, mas, entendam, se alguém chega para a governadora e vem falar sobre o Teatro Guaíra, ela manda falar com o responsável técnico do setor, que sou eu. A mesma maneira que eu falo com ela sobre contratação, sobre limite prudencial, ela fala, converse com o secretário da Fazenda, converse com o secretário de Administração e veja o que dá para fazer. Então, quer dizer, a governadora, ela manda a gente resolver. Nós esbarramos no limite prudencial. Entendeu? Então, vamos, antes de encerrar, vamos ouvir ali a... Ok. Então, mediante as falas aí de todos os colegas, eu penso que, como é seu nome mesmo? Desculpe. Elcio? O Elcio falou, realmente são vários documentos, né? Eu penso que a gente tem que encaminhar para os lugares chaves, né? Eu acho que um deles, então, é uma carta aberta à população, uma carta de esclarecimento da situação, eu acho que é importante, de conscientização, né? Acho que esse é um documento que a gente pode estar fazendo, uma carta aberta. O outro documento é a carta, então, carta ou documento, depois a gente vê a especificidade do nome desse documento, enfim, moção, carta, qual que é o nome. Aos candidatos, né, um apelo mesmo e pedindo um comprometimento deles para a manutenção da Secretaria de Cultura. Né? Eu acho que esse é aos candidatos, foi o que o Fiane falou, que alguns colegas também já falaram. Isso, né, que a gente tem que fazer essa cobrança. E o outro documento, ainda no que você falou, que o Elcio falou, enquanto conselho também hoje, que documento a gente pode fazer? Porque a gente entende que hoje a secretária, como está em fim de mandato e tudo, mas como a atual secretaria pode também deixar, né, esse, vamos dizer assim, um posicionamento dizendo que não tem como fazer, enfim, é final de mandato, mas que se pense o próximo mandato, que tenha esse cuidado, né, e que se dê essa importância, né, considerando que tem esse edital do Profice que vai estar, né, aí em andamento, que o próximo também, a próxima equipe tenha todo esse cuidado, uma maneira também de vocês dizerem. Eu acho que é importante, né, parabéns, né, por todo o trabalho que tem feito e dizer que tenham cuidado com isso, né, com esse trabalho que vocês fizeram e que não se perca, né, a importância disso. Então, na minha opinião, eu penso que são esses 3 documentos que a gente tem que fazer. Por que a população? Porque nós estamos aqui representando a sociedade civil, então temos que levar essa informação para ela. Nós, hoje, aqui tivemos essa informação. A população, às vezes, não nos dá o apoio porque não tem o conhecimento. Então, a nossa função realmente é levar essa carta aberta, mostrando, né, conscientizando e levando essa informação à população. O outro documento é aos candidatos, né, pela manutenção da Secretaria de Estado e Cultura, e outro documento daí para a própria, como você falou, para o próprio governo, né? Um documento que realmente diga isso, né? Fizemos um bom trabalho, está aqui e queremos que tenha a manutenção desse trabalho. É importante que essa carta saia da sociedade civil dentro do Conselho, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tem que partir de vocês, né? E logo eu vou estar aí junto com vocês. Daqui a pouco eu vou estar na sociedade civil também, né? A ideia é realmente que a gente fortaleça a cultura. Foi tudo que foi feito pela Secretaria, foi para fortalecer a nossa área. Dentro disso, a gente agora tem que tomar determinadas atitudes. E o que nós queremos para os próximos governos, nós temos que deixar claro. O Conselho tem que deixar claro. Manutenção do Profice, manutenção do Plano Estadual de Cultura, fortalecimento desse Conselho e etc. Nós temos que elencar tudo que a gente quer. Isso. É isso que a gente quer. Nós queremos que continue isso. O que vocês vão fazer além disso? Ótimo, que bom. Mas isso é o mínimo que a próxima gestão tem que ter. Isso tem que estar claro. Porque o meu comprometimento como secretário desde que eu entrei aqui foi o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. A primeira coisa que eu fiz quando entrei na secretaria foi ir para Brasília, alinhar o Paraná ao Sistema Nacional de Cultura, aprovar o plano estadual, ter uma boa relação com o governo federal. Não foi muito fácil, garanto para vocês, não é fácil. Isso é um problema que todos os estados estão sofrendo com relação ao Ministério da Cultura. Mas, enfim, gente, vamos fazer o intervalo do almoço, né? E a partir das 2 a Gigi comanda a nossa reunião. Eu estarei na secretaria, que eu vou receber alguns prefeitos hoje,
Qualquer problema é só me chamar, eu corro para cá, e qualquer coisa vocês podem passar lá também depois. Tá bom?